No evangelho que nós acabamos de ouvir, nós contemplamos um encontro. O encontro da vida com a morte. São Paulo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Obrigado. Ouçamos mais uma vez essa cena que é muito tocante e muito significativa. Jesus vai passando pela cidade de Naim, acompanhado sempre por uma multidão. E à porta da entrada da cidade sai uma procissão triste, abatida. À frente uma senhora, uma mãe viúva, que, banhada de lágrimas, chorava pela morte de seu filho, a quem ela ia sepultar. Estava muito consternada, era uma cena dolorosa, as pessoas que acompanhavam também entristecidas, levando o esquife. Era a dor da morte que estava passando. E naquele momento chega Jesus, que é a vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E a vida ali se encontra com a morte. E Jesus olha para aquela mulher e diz: não chores. E realmente ela tinha motivos para chorar, além da sua condição de mulher, que não era uma condição das melhores em Israel, além de condição de mulher viúva, sem o seu esposo, e agora o seu filho único, jovem ainda, em quem ela colocava toda a sua esperança de cuidados da sua velhice, ou quem sabe lhe daria netos, que seriam a sua alegria. Ela estava ali entristecida. A morte tinha atingido o seu filho, porque a morte ela não escolhe idade, não escolhe classe de pessoas, não escolhe níveis ou nível de sabedoria, de riquezas. Ela vem e apanha a todos, e tinha apanhado aquele jovem. E é nesse estado que Jesus encontra aquela mulher. E a atitude de Jesus foi apenas de consolo. Não chores. E olha, quem sabe, vendo aquela mulher, lembrasse de sua mãe, que também derramaria lágrimas ao pé da cruz, ou na sua sepultura. O fato é que Jesus olha para aquele corpo daquele jovem gélido, pálido, prestes a ser sepultado, e toca nele. E diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E aquele jovem se sentou e começou a falar, e todos se admiraram. E Lucas diz, e o povo ficou cheio de temor, e dizia: quem é este? E que autoridade é esta? Deus visitou esse povo, porque um grande profeta surgiu entre nós. O que é a morte, né? Diante da morte nós nos entristecemos. Nós sacerdotes temos tanto contato com a morte, tanto contato, né? Vamos aos hospitais, vamos aos cemitérios, sempre. Ontem mesmo estive lá no sepultamento, lá no Rio, de uma senhorinha muito fiel, já bem idosa. E todos sabiam que ia morrer, porque todos nós vamos morrer um dia, e se não morremos quando novos, quando velhos, vamos mesmo. Mas a tristeza é geral, as lágrimas, o pranto, a dor, porque nós não fomos criados para a morte. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles no paraíso comiam da árvore da vida que os preservava da morte. E é normal que
que haja morte, porque na morte há uma decomposição e nossos corpos são compostos e tendem também a se decompor. Mas Deus suspende essa lei natural da decomposição dos compostos e dá a Adão e Eva esse privilégio e este dom da imortalidade que passaria para todos os seus filhos e para nós. Depois de um certo tempo iriam para o céu sem passarem pelas dores da morte. Mas Deus colocou uma condição para que eles se preservassem com todos os dons recebidos, que era a condição da obediência. Podereis comer do fruto de todas as árvores que estão no paraíso, menos uma, que depois foi chamada de árvore da ciência do bem e do mal. No dia que comerdes, morrereis. Vem o demônio e tenta primeiro Eva e Adão, evidentemente em conjunto, como que se desfaz de Deus e diz: Deus sabe muito bem que no dia que comerdes, sereis deuses, não morrereis. E essa foi a grande tentação, a tentação do orgulho e depois a desobediência. Ser Deus, ou ser como Deus, poder fazer para si as próprias leis, não ter mais que se sujeitar a ninguém, poder guiar-se a si mesmo, não se sujeitar mais a nada e a ninguém. E foi esta a grande tentação de Adão e Eva. E caíram, e comeram o fruto que Deus tinha proibido. E depois que Deus vai expulsar Adão e Eva do paraíso, Deus diz: comerás o pão com o suor do teu rosto, a terra só te produzirá espinhos e abrolhos, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque tu és pó, e em pó te hás de tornar. Morrereis, passareis pela morte. E a morte veio então, como diz São Paulo, como salário do pecado. E toda essa dor, toda essa tristeza, lágrimas, humilhação, sentimento de finitude, tudo isto nos traz a morte que nos faz parar tudo. Diante da morte todos nós nos calamos, abaixamos a cabeça, nos humilhamos, nosso orgulho é pisado, nossa impureza é maltratada e destruída. Tudo se acaba ali. A morte humilha, a morte pune, a morte que é salário do pecado. Mas há uma outra morte, que é muito pior do que esta, a morte do corpo, de que Jesus fala: não tenhas medo daqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Sim, temei aqueles que podem jogar a alma no inferno. É a morte do pecado, que é muito pior e que pode levar ao inferno. É a morte espiritual. Jesus fala que quem comete o pecado se torna escravo do pecado. E o que é um escravo? O escravo não é mais dono de si mesmo. O escravo perde a capacidade de escolha. O escravo vive acorrentado em si mesmo ou alguém. Assim faz o pecado. Nos torna escravos. Nos leva ao egoísmo, à dureza de coração, nos leva à angústia, nos leva à busca desenfreada de algo que possa nos saciar, porque um pecado leva a outro e a outro e a outro. Nos leva muitas vezes a um desespero de querermos algo que nos venha preencher o vazio em que nós nos achamos quando caímos no pecado. Tira nosso sossego, tira nossa paz, tira-nos Deus.
Caim, quando matou o seu irmão Abel, foi interpelado por Deus: onde está o teu irmão? E depois de dar uma resposta dura contra Deus: sou eu por acaso o guarda do meu irmão? Ele sai desesperado, correndo, porque não queria ter a presença de Deus. Assim, o pecador, nesse afã de desespero, ele sai em busca de algo que o preencha. Talvez mais dinheiro nos seus cofres possa saciá-lo, mas não sacia, ele quer mais. Talvez mais prazer e mais, e aquilo pode saciar por alguns instantes, mas ele quer mais. Talvez um aplauso, um louvor, e ele quer mais, e quer um poder cada vez maior para dominar a tudo e a todos, para se sentir como Deus, mas nada sacia, porque o pecado, ele não nos sacia. Vai deixar sempre em nós o sentido do vazio. E aquela procissão daquele menino, que era a procissão da morte, hoje é imensa. Tantos e tantos estão nesta procissão que conduz ao inferno. Que conduz ao inferno. E será que nós não estamos fazendo parte dessa procissão? Ou será que não estamos com saudade dela, lembrando do nosso tempo passado? Ou será que não estamos correndo o risco, através das nossas displicências, através dos nossos pecados e, sobretudo, do afeto ao pecado? Não estamos indo nessa procissão? E a igreja, como aquela mulher chorando por causa da perda dos seus filhos? Se formos olhar do ponto de vista humano, é para cair no desespero. Mas aquela procissão encontra Jesus, que é a vida. Assim também Jesus vem a nosso encontro. E é Ele quem toma a iniciativa, porque Ele quer nos acolher, quer nos perdoar, quer nos dar a vida. Ele é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver morto, se crê em mim, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Diz Jesus a Marta, antes de ressuscitar Lázaro. Ele é a vida. E Ele sempre toma a iniciativa a nosso respeito. Nos toca primeiro com a sua graça, através de uma palavra, através de um acontecimento, através de uma pessoa, através de um sacerdote, através de uma inspiração. A única coisa que vale para nós é a salvação da nossa alma. E Jesus vem, nos consola e nos toca com a sua graça. Depois Ele nos dá uma ordem. Jovem, eu te digo, levanta-te. Ele é o Salvador que se compadece das nossas misérias, dos nossos pecados, que está sempre pronto a nos aliviar e perdoar o pecador arrependido. Todos os pecados têm perdão. Só não haverá perdão se nós não nos arrependemos ou rejeitamos o arrependimento. Aí é um pecado contra o Espírito Santo. Mas Ele quer nos perdoar. E não só nos perdoar, Ele quer nos acolher e quer caminhar conosco. Quer que façamos parte do seu grupo, parte da sua vida. Parte da sua vida. Ser católico é fazer parte da vida de Jesus. Não apenas ir à missa no domingo, rezar com o povo, receber a Eucaristia muitas vezes, mas Ele quer fazer parte da nossa vida em tudo. A Igreja Católica não é um clube
do qual nós participamos como associados e pagamos uma mensalidade. É mais que isso. A Igreja Católica é mãe, mas a Igreja Católica é parte da nossa vida, com a sua doutrina, em que cremos nas verdades que Jesus Cristo ensinou, não aquelas que são inventadas pelo mundo, mas são as mesmas ensinadas por Cristo e trazidas a nós pelos apóstolos e pelo magistério até os dias de hoje. A Igreja Católica também tem os ensinamentos morais, que são os ensinamentos que nos conduzem à vida eterna, que nos ensinam como devemos nos comportar e viver para estarmos no amor de Deus, como meios para alcançarmos o céu. Na igreja nós também recebemos a graça por meio dos sacramentos, em comunhão com Cristo, tendo a Eucaristia como centro, em comunhão com toda a igreja, tendo o Sumo Pontífice, o Papa, como chefe, e em cada diocese ou igreja particular, unida à sede de Pedro, o seu bispo, como sucessor dos apóstolos. Nós somos membros dessa grande família, da qual devemos participar e somos corresponsáveis. Não um clube, mas Cristo deve fazer parte da nossa vida, da nossa família, das nossas orações em casa. É importante que a família reze em casa e tenha um momento de oração, de leitura e meditação da palavra de Deus. Que a família se reúna para ir aos domingos à Santa Missa e juntos no mesmo altar receberem os sacramentos. Importante que Cristo esteja presente no seu trabalho, nas suas relações sociais, nos seus momentos de lazer, nos seus contatos, na sua vida. Ele é o Salvador e Ele vem trazer a vida. Jovem, eu te digo, levanta-te. Ele nos chama a isto, levanta-te. E aquele jovem se levantou e começou a falar, porque nós temos que falar, dar testemunho da nossa fé e viver a nossa fé. Santo Agostinho, ele diz, comentando essa ressurreição, que Jesus ressuscitou 3 mortos, segundo as Escrituras, embora certamente possa ter havido outros, mas as Escrituras nos mostram 3: Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. 3 ressuscitados visivelmente. Mas, diz Agostinho, Jesus ressuscitou muitos outros invisivelmente. E certamente Agostinho lembrava de sua mãe, Santa Mônica, que rezou pela conversão de seu filho por mais de 30 anos. Quantas lágrimas aquela mulher verteu por aquele menino que cresceu e depois foi se perdendo, se tornou um grande homem conhecido, mas na miséria do pecado. E ela então, sabendo que ele estava em Milão, vai a Milão e lá se encontra com Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio diz para ela, que era o bispo de Milão, não pode deixar de se converter um filho de tantas lágrimas. E Agostinho se converte, depois conta no seu livro As Confissões: tarde te amei, Senhor, tarde te amei. Logo depois da conversão, do seu batismo, Mônica falece, Deus leva. Nós temos 2 caminhos, meus irmãos, para o céu: o caminho da inocência ou o caminho da penitência. O caminho da inocência é aquele caminho daquele que nunca cometeu um pecado mortal. E o caminho da penitência, que é o caminho da maioria de nós, que é o caminho daquele que, tendo caído, se levanta e segue em frente. O caminho da penitência. E quantos santos foram por esse caminho? Quantos santos? Santo Agostinho,
por exemplo, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis e tantos outros, Santa Maria Egipcíaca e tantos outros, que caíram, que pecaram, lutaram contra si mesmos, tiveram tentações de orgulho, tentações da carne, tentações de vaidade, de impureza, muitas vezes. Não desistiram e ressuscitaram. Tiveram uma ressurreição espiritual. E Santo Agostinho disse: se eles conseguiram, eu também conseguirei. Se eles ressuscitaram com Cristo, eu também ressuscitarei. E nessa confiança nós temos que viver. Por isso, nesse dia, vamos voltar nosso pensamento, como disse São Paulo, primeiro para cada um de nós, fazendo um exame de consciência. Porque cada um de nós tem que carregar o seu próprio fardo, no sentido dos seus próprios pecados. E quando fosse comparar, compare-se com os santos, não com os mais pecadores, para que você não se ache melhor, mas compare-se com os santos. E veja quanta coisa você precisa melhorar. Quanta luta ainda resta na sua vida. E procure melhorar. Faça um esforço. E com relação aos irmãos, procure dar o bom exemplo. A Epístola de São Paulo hoje fala: cuidado com as invejas, cuidado com os ciúmes, cuidados com os julgamentos, cuidado. Se teu irmão cair, vai lá e fala com ele com delicadeza. Mas cuida. Olhe para o que é o nosso maior modelo. Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que nos guarde, nos proteja e interceda por nós, para que possamos ter uma verdadeira conversão e possamos caminhar nesta via da penitência para um dia chegarmos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.